Se a circunstância de percebê-los de antemão não impede esse encadeamento. Parece-me que o laborioso analista dos fenômenos psíquicos, Bosano, definiu racionalmente também esta aparente antinomia, escrevendo: nem livre-arbítrio nem determinismo absolutos durante a existência encarnada do espírito, mas liberdade condicionada. Podeis ainda objetar, talvez, que, se acontece o que deve necessariamente acontecer, é supérfluo atormentarmos-nos para termos bom êxito em qualquer coisa, em trabalharmos para vencermos num concurso, em procurarmos um médico para um doente, em lutarmos contra a adversidade, etc. Esta objeção prova justamente a nossa ação na ordem das coisas. Por mais fatalista que penseis ser, ireis, com mais ou menos pressa, procurar um médico, servir a pátria contra o invasor, chamar os bombeiros para apagar um incêndio, combater o fogo que uma faísca tiver ateado nos vossos papéis, no gabinete de trabalho, etc. Possuís uma razão, fazeis uso dela. Isso não demonstra, de modo algum, que careceis dela e que sois autômatos. A prova melhor que temos ainda da nossa liberdade, das nossas faculdades de livre escolha, de determinações conscientes, existe no sentimento íntimo, absoluto, de que os possuímos, e contra ele não pode prevalecer nenhum sofisma. Sentis muito bem que podeis fazer o gesto que mais vos agrade. Embora vos digam que o capricho de levantar o dedo, por exemplo, é precedido de uma série de ideias anteriores, esse capricho mesmo é real e provém unicamente do nosso espírito dotado de liberdade mental. O futuro é determinado pelas circunstâncias, incluindo a liberdade humana, incluindo mesmo os rancores de um animal maltratado injustamente, e mil influências particulares nas quais nem sequer se pensa. A personalidade humana faz parte das causas em ação na marcha dos acontecimentos terrestres. Eis a solução do problema exposto por Cícero, Santo Agostinho, Laplace e seus émulos. Há aqui uma distinção muito sutil a fazer, para não confundir o encadeamento inevitável dos acontecimentos humanos com o fatalismo. O que acontece não é fatal, apesar de ser a sequência necessária das causas. Um homem leva um murro, pelas costas, de um transeunte que passa apressadamente, no meio da multidão, podia não levá-lo, ou por não ter saído de casa naquele dia ou por não seguir naquela direção, e por até o seu agressor se não cruzar com ele. Os fatos ter-se-iam passado por outra forma e o acontecimento seria diferente, uma visão premonitória teria visto, da mesma forma, o que aconteceria, sem que essa vista anterior provasse por isso a ausência do livre-arbítrio nos dois atores. Cooperamos na marcha dos acontecimentos. É falta de modéstia falar de si mesmo, mas é nisso que somos os melhores juízes e permitir-me-ei apresentar um exemplo que conheço com exatidão, há longos anos que me esforço para difundir pelo mundo conhecimentos astronômicos, e bastante tenho conseguido. Amigos ilustres da ciência e do progresso trouxeram-me um concurso precioso na fundação e na organização gradual da Sociedade Astronômica de França. Ninguém poderia apagar de meu espírito as diversas lutas que tive de sustentar e convencer-me de que não houve nisso um trabalho pessoal. A esse respeito sei alguma coisa e todos os trabalhadores, todos os organizadores estão no mesmo caso. A vontade não é uma palavra vã. Cada um pode fazer as mesmas considerações, pelo que lhe toca. Nós procedemos, e o futuro é feito das nossas ações consecutivas. Isto não é fatalismo. É, mesmo, o contrário. O fatalismo é a doutrina dos sonolentos, os fatalistas aguardam os acontecimentos, o que eles supõem que há de produzir-se, apesar de tudo. Ora, nós trabalhamos e cooperamos na marcha dos acontecimentos. Somos ativos e não passivos e nós mesmos construímos o edifício do futuro. Não se deve confundir determinismo com fatalismo. Este representa inércia, o primeiro representa ação. O fatalista é o oriental, o turco, o determinista é o europeu. Há um abismo entre as duas civilizações. Ver o futuro é ver simplesmente o que acontecerá. Não é prever, é ver. Na astronomia, calculamos a órbita de um cometa, por exemplo, a órbita normal, teórica, a curva elíptica, parabólica ou hiperbólica, no espaço. Mas pode suceder que o cometa passe na vizinhança de um grande planeta e seja influído pela sua atração.
Esta perturbação modificará o seu curso e a nossa vista do futuro sobre a posição do cometa não será exata e precisa, se não tomarmos em conta esta influência perturbadora. Todas as influências atuam nos acontecimentos. A do homem merece a mesma atenção que as perturbações planetárias, ainda que frua de uma certa independência. Não é, pois, impossível conciliar o nosso sentimento de liberdade com o conhecimento premonitório dos futuros acontecimentos. Suponhamos um observador postado no cume de uma serrania, ao pé da qual se alonga vasta planície. Ele vê um homem trilhar o caminho que o leva a uma localidade e adivinha que esse viajante vai tratar, no lugar mencionado, de um negócio qualquer. Em que contradiz a liberdade do indivíduo o fato de ver a sua ação? O livre-arbítrio do ator não está em contradição com a vista do observador, a visão antecipada de um acontecimento não influi sobre ele. Da montanha em que supomos estar, vemos, por exemplo, dois comboios correrem velozmente um contra o outro, devido a um engano de agulha. Está iminente um desastre. A nossa vista, a nossa previsão nada tem com isso, o fato de ver é inteiramente estranho ao fato do acontecimento. Ver os acontecimentos desenrolarem-se no futuro como se vê os que se desenrolaram no passado não obsta a que as causas determinantes atuem, incluída a vontade humana. Nunca vos aconteceu, ao ler um romance, adivinhar exatamente o segmento da história? E a maior habilidade do escritor não consistirá em dar uma tal aparência de verdade às suas personagens imaginários e de interessar tão vivamente nisso o leitor que ele se impaciente por conhecer a sequência? Por exemplo, o príncipe dos contistas, Alexandre Dumas, ofereceu-nos a leitura de José Bálsamo, e da sua continuação, O Colar da Rainha. Percorrendo a lista das inúmeras produções desse autor, podeis notar o título da Condessa de Charny. Pois bem, sem haverdes lido este último romance, sem saberdes quem é essa condessa, lendo o capítulo 12º de O Colar da Rainha e o quadro que faz Maria Antonieta das belas qualidades do Senhor de Charny em presença de Andréa de Taverney, pálida e comovida, vereis, repentinamente, que a senhorita de Taverney, apaixonada, virá a ser a Condessa de Charny. Adivinhastes o futuro. Certos dissidentes poderiam observar-me que as personagens de Alexandre Dumas são bonecos que ele manobra segundo lhe convém e que a minha comparação nenhum valor tem, pois poderia ser interpretada para demonstrar justamente o contrário da minha tese e levar-nos a concluir que os homens e as mulheres, em vez de serem indivíduos livres, são apenas bonecos na mão do autor, chame-se ele Deus. Destino ou acaso? Essa objeção não seria muito sólida. Alexandre Dumas fez certamente o que quis, o que lhe agradou, o que lhe pareceu mais interessante para os seus leitores, e a sua imaginação pessoal teve o maior papel no arranjo dos seus romances. As suas personagens, imaginárias ou reais, Andréa de Taverney, a Condessa de Charny, o bailio de Suffren e seu sobrinho Charny, Maria Antonieta, o cardeal de Rohan, representam na cena, segundo os caprichos do seu prodigioso talento de conteur. Conheci Alexandre Dumas, com sua gorda face e a sua cabeleira emaranhada, e vejo rir as gargalhadas, com o seu bom riso, se algum psicólogo da escola viesse opor o grave determinismo às suas divertidas fantasias e declarar-lhe que foi forçado fatalmente a escrever o que imaginou. Desse conjunto de considerações, podemos, segundo me parece, tirar uma conclusão indiscutível. Os fatos de visão espontânea dos acontecimentos futuros são em tão grande número e de precisão tal, que a hipótese das coincidências fortuitas é hipótese sem valor e a rejeitar absolutamente. Essa vista subliminal não é duvidosa para os que estudaram suficientemente a questão. Atualmente não tem explicação científica, mas não anula a liberdade. Apesar da aparência, e seja qual for o pensamento dos filósofos que não fizeram exame suficientemente aprofundado dessa questão especial, a vista do futuro não está em contradição com a liberdade humana e o livre-arbítrio, por mais extensão que lhe queiram dar. Vê-se o que acontecerá, suprime-se o tempo, que, de resto, não existe em si, sendo resultado transitório dos movimentos do nosso planeta. É, pois, simplesmente uma aparência que se suprime. Vê-se o que acontecerá como se pode ver o que aconteceu. Se a vontade, o capricho, as circunstâncias tivessem conduzido a outra coisa, seria essa outra coisa que se teria visto.
O conhecimento do futuro não compromete nem a liberdade nem o conhecimento do passado. No espaço absoluto o tempo não existe. Se a Terra girasse 2 vezes mais depressa, os dias seriam reduzidos à metade do que são. Essas medidas são relativas, não fundamentais. Não confundamos a sucessão dos acontecimentos, o que constitui o tempo para as nossas impressões humanas, com o absoluto. A astronomia convida-nos a essa distinção. Olhai, de noite, por exemplo, Sírio, Vega e Aldebaran e Velezeis, não como justamente são, mas como não tornarão a ser, como foram, a primeira há 8 anos, a segunda há 25 e a terceira há 32. O nosso presente atual coexiste com o passado delas. Vimos no céu, em 22 de fevereiro de 1901, um incêndio sideral que se produziu em torno de 1551. Certas estrelas que observamos neste momento já não existem. O tempo atual de Júpiter e de Saturno não é o da Terra. Os metafísicos costumam associar o espaço e o tempo que, com efeito, têm certas relações entre si, e atribuem-lhes propriedades comuns. É um erro. O espaço existe em si. É absoluto, infinito, eterno, mesmo no vácuo, pois o vácuo ainda é espaço puro. O tempo, pelo contrário, não existe em si. É criado pelos movimentos dos astros e a sucessão das coisas. Se a Terra fosse imóvel, se os astros não fossem dotados de qualquer movimento, não haveria tempo, mas haveria sempre espaço. No espaço absoluto, entre os mundos, o tempo não existe. Ocupei-me mais de uma vez dessa questão, de 50 anos a esta parte, com os nossos eminentes filósofos contemporâneos, e pude verificar que na sua maioria preferem sacrificar a possibilidade da previsão do futuro à liberdade. Não adivinharam que possa existir um acordo entre as duas. Espero que esse acordo seja estabelecido aqui. De qualquer forma, não se podem negar fatos de observação. Voltemos a esses fatos. Foi só em 1912 que se publicou uma tradução francesa dos escritos do filósofo alemão Schopenhauer sobre o magnetismo animal e a magia, dados à luz por ele em Frankfurt, em 1836, assim como os relativos aos espíritos e aos sonhos premonitórios aparecidos em Berlim, em 1851. Eis o que se pode ler nessa obra: os sonhos anunciam frequentemente acontecimentos de importância, mas às vezes também coisas insignificantes, cuja realização não deixa de merecer a atenção do pensador. Convenci-me disso por uma experiência irrecusável. Quero comunicar essa experiência, porque ela põe ao mesmo tempo em plena luz a rigorosa necessidade do que acontece, mesmo do que é mais acidental. Certa manhã escrevia, com grande atenção, longa e muito importante carta de negócios, em inglês. Chegado ao fim da terceira página, tomei, em vez do arieiro, o tinteiro, e derramei-o sobre a carta. A tinta escorreu da escrivaninha para o soalho. A criada, acudindo ao toque da campainha, tomou um balde d'água e pôs-se a lavar o soalho para tirar as manchas. Enquanto procedia essa operação, disse-me: sonhei esta noite que tirava manchas de tinta deste sítio, esfregando o soalho. Isso não é verdade? Respondi-lhe: é verdade, sim senhor, já o contei a outra criada que dorme comigo. Chega, por acaso, essa outra criada, de 17 anos talvez, para chamar a que lavava o soalho. Dirigi-me a ela e perguntei-lhe: que foi que ela sonhou esta noite? Não sei, respondeu. Eu acudi, entretanto, ela contou-te o sonho, ao despertar. A rapariga então exclamou: ah sim, ela havia sonhado que tiraria uma grande mancha de tinta deste soalho. Essa história, cuja autenticidade absoluta garanto, põe fora de dúvida a realidade dessa espécie de sonhos. Não é menos digna de atenção pelo fato de tratar-se aqui de um ato que se pode qualificar de involuntário, pois que se produziu inteiramente contra a minha vontade, em consequência de uma insignificante inadvertência da minha mão. E entretanto, esse ato era tão necessário e tão inevitavelmente determinado que muitas horas antes o seu efeito existia, no estado de sonho, na consciência de um outro. É aqui que aparece claramente a verdade da minha proposição: tudo, quanto acontece, acontece necessariamente.
Não seria classificada esta narrativa no número dos meus documentos positivos, deixando-a na categoria dos duvidosos, pela suspeição que merece o testemunho dos criados, visto muitos sentirem um verdadeiro prazer em enganar os seus patrões, se Schopenhauer não fosse o autor e não o tivesse apresentado em apoio de suas convicções sobre a necessidade. Declara-se convencido da veracidade das suas duas criadas, e para ele a realidade do sonho premonitório não oferece dúvida alguma. Mas erra na interpretação. Não era obrigado a entornar o tinteiro. Viu-se o fato porque aconteceu. Essa história da criada do filósofo alemão lembra-me de uma outra criada, contada na revista Webersinnliche Welt, de Berlim, de agosto de 1904, que teve visão análoga. O Sr. Buschberger, conselheiro de justiça, achava-se em Obermais. Uma manhã, pelas 5 horas, teve um sonho que lhe mostrou a sua casa de Olmütz e a sua criada com os vestidos em chamas, sobre os quais alguém lançava um jato de água. Depois viu o corpo da infeliz, cuja pele, entretanto, estava branca. Pouco tempo depois, o Sr. Buschberger voltou para casa e, ao chegar, sua mulher contou-lhe que a criada morrera, em consequência de queimaduras. No mesmo dia em que ele teve o sonho, mas pelas 10 horas da manhã, como a criada quisesse aquecer um verniz, este inflamara, pegando-lhe fogo ao vestuário. Socorrida quando corria no quarto, lançada ao chão, conseguiu-se apagar o lume com água, mas, levada ao hospital, morria alguns dias depois. Deve-se observar que esse sonho ocorreu pelas 5 horas da manhã, ao passo que o desastre aconteceu às 10 horas. É, sensivelmente, o caso de Schopenhauer. A narração é assinada pelo Sr. Buschberger, conselheiro de justiça, em Grashocherberg. O fato capital que deve chamar a nossa atenção e tomar aos nossos olhos caráter da certeza é simplesmente a afirmação paradoxal de que o futuro, que ainda não existe, que se originará do encadeamento de uma série de pequenas causas consecutivas, pode entretanto ver-se como se estivesse já realizado. Não é somente nos sonhos premonitórios que pode ser visto o futuro, mas também em certos estados da alma difíceis de definir. Um dos exemplos mais curiosos dessa visão precisa do futuro, que conheço, é a observação relatada pelo meu sábio colega do Instituto Metapsíquico, o Dr. Gelei, cujos trabalhos são bem conhecidos de meus leitores. Ei-lo textualmente, em 27 de junho de 1894, pelas 9 horas da manhã, o Dr. Gallet, então estudante de medicina em Lyon, trabalhava no seu quarto, em companhia de um camarada de estudos, atualmente o Dr. Varay, médico também em Annecy. Gallet estava então muito ocupado e preocupado com a preparação do exame próximo, primeiro exame de doutorando, e não pensava senão nele. Particularmente, não se interessava em absoluto pela política, olhava distraidamente os jornais, e só incidentalmente havia conversado, nos dias precedentes, sobre a eleição do presidente da República que se devia realizar naquele dia. O Congresso Eleitoral reunir-se-ia pelas 12 horas, em Versalhes. De repente, Gallet, entregue ao seu trabalho, foi imperiosamente distraído por um pensamento importuno. Uma frase inesperada impunha-se ao seu espírito com força tal, que não pôde deixar de escrevê-la imediatamente no seu caderno. Esta frase era, textualmente, o Sr. Casimir Perier é eleito presidente da República por 451 votos. Isto se passava, repito, antes da reunião do Congresso. Observar-se-á aqui, entretanto, fato curioso: a frase de que o Dr. Gallet conserva a lembrança mais nítida indica o presente e não o futuro. Gallet, atônito, chama o seu camarada, Varay, e apresenta-lhe o papel no qual acabava de escrever. Varay leu, encolheu os ombros e, como seu amigo insistia, muito interessado, declarando que acreditava na premonição, pediu-lhe, com certa dureza, que o deixasse trabalhar sossegado. Depois do almoço Gallet saiu para assistir às aulas, na faculdade. No caminho, encontrou 2 outros estudantes, os senhores Bouchet, atualmente médico em Cruzeiles, Alta Saboia, e Deborny, ao presente farmacêutico em Tonon. Anunciou-lhes que Casimir Perier seria eleito por 451 votos. Apesar dos risos e das mofas dos seus camaradas, continuou a afirmar, por diversas vezes,
a sua convicção. Ao sair da faculdade, os 4 amigos juntaram-se e foram tomar refresco num café vizinho. Nesse momento, chegaram os vendedores de edições especiais de jornais, anunciando o resultado da eleição presidencial e gritando: o Sr. Casimir Perier foi eleito por 451 votos. Poderíamos, certamente, acreditar na palavra do Dr. Gelei, mas ele entendeu que devia comprovar a fidelidade da sua narrativa com confirmações irrecusáveis e atestados de testemunhas. Primeiro atestado, do Dr. Varay, antigo interno dos hospitais de Lyon. Segundo atestado, do Sr. de Borne, farmacêutico em Tonon. Terceiro atestado, do Dr. Bouchet, médico em Cruzeles. Ninguém pode, pois, contestar esse fato. Deve-se observar que a eleição de Casimir Perier, que só teve uma maioria de 28 votos, foi inesperada, e que se contava mais com a eleição do Sr. Brisson ou a do Sr. Dupuy. Ver aqui também uma simples coincidência fortuita seria ir além, certamente, dos limites de um cepticismo razoável. Esses fatos fortificam-se uns com os outros. Se houvesse apenas um insulado, perdido na soma das possibilidades, poderia duvidar-se. Mas um número tal como o que estabelecemos aqui deixa nos espíritos a certeza absoluta da realidade dessas previsões, por mais inexplicáveis que sejam, no estado atual da ciência. Neste caso, também o vidente involuntário viu o que aconteceria, mas a eleição de Casimir Perier não era fatal, por tal circunstância. Cada um dos 845 votantes concorreu certamente para isso muito mais do que Schopenhauer, entornando seu tinteiro, cada um agiu segundo o seu critério. Esse exemplo é típico contra a fatalidade. Continuemos o nosso livre exame. O Sr. César de Vesme, o erudito diretor dos Anais das Ciências Psíquicas, comunicou-me, em 1901, a seguinte extraordinária predição: nos primeiros dias do ano de 1865, um certo Vicente Sassaroli foi residir em Sartiano, povoação de 6.000 habitantes. Nesse país existia excelente banda de música composta de 34 executantes, da qual era presidente o Sr. Joseph Frontini, que, tendo de exilar-se por causa da política, convidou-o a encarregar-se da sua direção. O Sr. Sassaroli aceitou o oferecimento, sendo imediatamente apresentado aos músicos na sala em que se faziam os ensaios, no terceiro andar de uma casa que pertencia ao cônego de Bacherini. Em seguida ao ensaio e na presença de toda a assistência, anunciou ao Sr. Frontini que a sala onde se encontravam ruiria juntamente com o edifício, das águas furtadas ao rés do chão. Acrescentou que lhe parecia ver os escombros da casa sepultarem e esmagarem todos os assistentes e até ele próprio. A estas palavras, entreolharam-se, espantados, todos os presentes, perguntando-se se o novo diretor gracejava ou se não estaria maluco. O Sr. Sassaroli, imperturbável, insistiu, precisando mesmo o dia e a hora em que se daria a catástrofe. Ante tais afirmativas, os assistentes não duvidaram mais do estado mental do professor. Toda a gente se retirou, troçando. Como é natural, essa esquisita história espalhou-se por toda a região, fazendo rir as gargalhadas. O Sr. Frontini então, vendo que Sassaroli tinha caído no ridículo e persuadido igualmente de que a sua ideia fixa o arrastaria à loucura, fez quanto estava em suas mãos para o chamar à realidade. De acordo com o cônego Joseph Bacherini, mandou examinar cuidadosamente, por arquitetos competentes, o edifício, desde o teto até os alicerces, afirmando eles que a casa não apresentava o menor indício de deterioração. Escudado por essa opinião, o Sr. Frontini procurou Sassaroli e aconselhou-o a não insistir na sua louca predição, desejando-lhe uma vida tão longa como a da sólida construção de que se tratava. Foi trabalho perdido, porque o Sr. Sassaroli redarguiu que não podia aceitar tal voto, pois se o fizesse não teria mais do que 4 dias de existência. Uma tal obstinação só serviu para erradicar as suspeitas da loucura do maestro. Começaram então a vigiá-lo com o receio de que, de um para outro instante, praticasse qualquer tolice. Nos cafés, nas reuniões, não se falava senão dessa parlapatice que divertia toda a região. Enfim, chegou o momento.
À noite, como tivessem de repetir os ensaios, os músicos reuniram-se, conforme o hábito, na sala e, enquanto esperavam o diretor, fartaram-se de o troçar. O Sr. Sassaroli não se fez demorar, mas não quis ouvir falar de trabalho nessa noite, de tal forma se sentia agitado à medida que a hora se aproximava. Tanto fez que conseguiu que todos os assistentes saíssem. Descendo as escadas assentes sobre arcos maciços, o Sr. Sassaroli, que havia tomado a dianteira, não cessava de recomendar: devagar, desçam devagar, porque o nosso peso poderia apressar o desastre. Calculem-se as zombarias, os motejos, as gargalhadas dessas 34 pessoas persuadidas de que seguiam um louco e de que se prestavam a uma comédia, descendo uns após outros a longa fila de degraus. Por fim, encontraram-se na rua. Alguns instantes depois, precisamente à hora anunciada, a casa derruía de alto a baixo. Pode-se calcular a impressão que esse acontecimento produziu em toda parte. O relatório de onde extraímos esta breve narrativa foi escrito pelo Sr. Joseph Frontinui, cujo pai, presidente da municipalidade, foi um dos primeiros a felicitar o Sr. Sassaroli no dia seguinte ao da catástrofe. Além disso, 3 testemunhos. Primeiro de todos os membros da família onde residia o Sr. Sassaroli. Segundo do guarda do teatro, e terceiro da família que habitava a casa contígua ao teatro, certificam o fato. Em boa verdade, como duvidar-se ainda diante desse acontecimento tão absolutamente afirmativo? Não seria o caso de aplicar-se aos incrédulos a estigmatização bíblica: oculos habent et non vident, aures habent et non audient, eles têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem. Negar, negar sempre, negar apesar de tudo, que é que isso prova? Pois bem, não nos mostremos satisfeitos, não é ainda suficiente para o nosso caso. Eis outros exemplos. Um deles, o mais estupendo de clarividência que eu conheço, um dos mais estranhos e dos mais característicos, devido à lucidez magnética, é o que foi relatado pelo Dr. Alphonse Teste, no seu Manual Prático do Magnetismo Universal. Essa obra não é de hoje, foi publicada em 1841, mas não vale menos por isso, porque, como diz Molière, o tempo nada vale para o caso. É esse acontecimento verdadeiramente fantástico. No dia 8 de maio último, numa sexta-feira, eu magnetizava a senhora Hortense M. Nesse dia aquela senhora estava de admirável lucidez. Encontrava-me só com ela e o marido. Parecia-me preocupada, sobretudo com o seu futuro pessoal. Entre outras coisas inesperadas, disse-nos o seguinte: estou grávida de 15 dias, mas não chegarei ao termo, isso me causa um desgosto inigualável. Terça-feira próxima, 12 do corrente, qualquer coisa me causará medo, e levarei uma queda da qual resultará um aborto. Confesso que, apesar de tudo o que já tinha visto, um dos pontos dessa profecia me revoltou. Medo de quê, minha senhora? Perguntei, com uma expressão de interesse que estava longe de ser simulada. Não sei onde lhe sucederá isso. Onde sofrerá a queda, não o posso explicar, não sei absolutamente nada e não haverá qualquer meio de evitar tal coisa, nenhum. E se nós, no entanto, não a abandonássemos, seria o mesmo. Ficará bastante doente, sim, durante 3 dias. Pode dizer-nos ao certo o que sentirá? Terça-feira, pelas 3h30, logo depois de um susto, sentirei um desfalecimento de alguns minutos. Assaltar-me-ão a seguir violentas dores nos rins que durarão o dia todo e se prolongarão pela noite adentro. Quarta-feira de manhã terei uma hemorragia. A perda sanguínea aumentará rapidamente, tornando-se muito abundante. Não haverá, contudo, motivo para receios, porque não morrerei disso. Quinta-feira de manhã sentir-me-ei muito melhor, poderei mesmo levantar-me quase todo o dia, mas à tarde, aí pelas 5h30, terei nova hemorragia, seguida de delírio. A noite de quinta para sexta-feira será boa, mas na sexta-feira à tarde perderei a razão. A senhora Hortense H. calou-se, sem todavia acreditarmos em tudo quanto nos disse. Sentíamos-nos de tal forma impressionados que não pensamos mais em prosseguir o interrogatório. Entretanto, seu marido, profundamente emocionado, perguntou-lhe, com indescritível ansiedade, se ela se conservaria louca por muito tempo. 3 dias, respondeu, perfeitamente calma.
Em seguida acrescentou com doçura cheia de graça: vamos, não vale a pena afligir-te, não ficarei louca nem morrerei. Apenas sofrerei, mais nada. Acordamos a senhora Hortense, como sempre sucede, não se recordou de coisa alguma. Ficando só com o marido, recomendei-lhe expressamente que guardasse segredo, sobretudo com sua esposa, a propósito dos acontecimentos que, embora quiméricos, poderiam concorrer para oprimir, se deles tivesse conhecimento. Principalmente no interesse da ciência, tornava-se importante que ela os ignorasse. O Sr. H. prometeu calar-se. Possuía suficientes provas do seu caráter para saber que cumpriria a sua palavra. No que me dizia respeito, tinha escrupulosamente tomado apontamentos de todas as circunstâncias preditas e delas tive ocasião, no dia seguinte, de dar parte ao Dr. Amadeu Latour. Ao chegar a terça-feira fatal, só uma coisa me preocupava: o medo da senhora Hortense. Quando entrei em sua casa, ela almoçava com o marido e pareceu-me muito bem disposta. Meus bons amigos, disse-lhes ao entrar, hoje ficarei convosco, se isso os não contraria. Com o maior prazer, respondeu-me senhora Hortense, mas, com uma condição, é que o senhor não falará demasiadamente de magnetismo. Não falarei mesmo nada, se consentir, no entanto, em adormecer durante 10 minutos. A senhora Hortense concordou e, algum tempo depois do almoço, adormecia. Minha senhora, como se sente? Muito bem, mas não por muito tempo. Ora essa. Por quê? Ela repetiu a frase sacramental de sexta-feira, a saber, que entre as 3 e 4 horas, teria medo de qualquer coisa e levaria uma queda, da qual lhe resultaria uma hemorragia. Que é que lhe provocará medo? Não o sei dizer. No entanto, tente. Não sei absolutamente nada. Onde se encontra o objeto que lhe causará medo? Não sei. Não há nenhum meio de se subtrair a essa fatalidade, nenhum. Esta tarde tenho a certeza de provar-lhe o contrário. Esta tarde, doutor, o senhor estará inquieto pelo estado da minha saúde, porque me encontrarei muito doente. Diante disso, não tinha o que responder. Era necessário esperar, foi o que fiz. Depois de despertada, a senhora Hortense não se recordou de coisa alguma. O rosto, atemorizado pelas visões do seu sono, retomou a serenidade habitual. Conversou e gracejou como antes de adormecer, sem qualquer ideia preconcebida, recomeçando com os seus ditos espirituosos tão naturais em si, e que, como ninguém, sabe empregar. Eu é que me sentia numa situação de espírito que não saberei descrever. Perdia-me em conjunturas e hipóteses que por momentos abalavam a minha fé, duvidava de tudo, cheguei a duvidar de mim mesmo. Decididos, como estávamos, a não abandoná-la um segundo, observávamos os seus menores movimentos com atenção, chegando a fechar hermeticamente as portadas das janelas, com receio de que qualquer incidente passado na rua, ou nas casas próximas, concorresse para realizar a profecia. Tocaram a campainha, um de nós foi ver quem batia. Pouco depois das 3h30 da tarde, a senhora Hortense, que estava espantada com os cuidados de que era objeto e não compreendia a causa das nossas precauções, disse-nos, erguendo-se da cadeira em que a tínhamos feito sentar: os senhores permitem que me esquive um momento a esta incompreensível solicitude? Aonde vais? Exclamei com um ar de inquietação que não consegui dissimular. Por amor de Deus, doutor, julga acaso que eu tenho ideias de suicidar-me? Certamente não, mas diga, o quê? Na verdade, sou indiscreto, mas é que a sua saúde interessa-me. Nesse caso, doutor, exclamou ela, sorrindo, mais uma razão para me deixar sair. Calei-me. O motivo era tão natural que não insisti. Entretanto, o meu amigo quis ir até ao fim e disse à esposa: dás-me licença que te acompanhe. Com que, então, é uma aposta, precisamente, é uma aposta que fizemos os dois e estou certo de que a ganharei, embora a senhora faça o possível para que eu a perca. A senhora Hortense olhou-nos intrigada. E, aceitando o braço do marido, saiu da sala, rindo com gosto. Eu também ria, apesar de experimentar não sei que pressentimento que me dizia que o momento decisivo tinha chegado. De tal forma essa ideia me preocupava, que eu não pensava mesmo em voltar à sala e fiquei como de guarda à entrada da porta, onde não era precisamente o meu lugar. De repente, ouviu-se um grito agudo, seguido do ruído da queda de um corpo no soalho.
Subi as escadas a correr. À porta da retrite, o meu amigo segurava nos braços a esposa desfalecida. Tinha sido ela realmente que havia gritado e o ruído que eu vira fora motivado pela queda. Precisamente no momento em que deixava o braço do marido para entrar na retrite, um rato, onde há 20 anos não se tinha visto único, surgiu de repente, causando-lhe um terror tão vivo e tão súbito que caiu desamparadamente, sem que seu marido tivesse tempo de segurá-la. Tudo se passou depois como fora previsto. Diante de semelhantes fatos, quem ousará, acrescentou o doutor Teste, opor limites ao possível e definir a vida humana? Não se pode pôr em dúvida a veracidade com que fala o autor. De tal forma ficou impressionado por essa pasmosa clarividência, que não podemos deixar de nos sentir impressionados também. Negar tudo, como tantas vezes sucede, seria negar toda a história da humanidade. Não tinha razão em afirmar que era este um dos casos mais extraordinários de toda a série que estudamos neste momento e cuja variedade tão rica é. Aqui, a objeção banal do acaso fica sem aplicação possível. Quando muito, poder-se-ia supor que a imaginação doente da narradora produziu isso tudo por autossugestão subconsciente, que foi ela quem criou e viu o que lhe ia acontecer, mas é uma hipótese insustentável. Hipótese, além disso, diametralmente oposta ao caso precedente da derrocada do teatro e aos seguintes. Não se deve, certamente, aceitar sem prevenção as narrativas de pessoas que afirmam ter previsto acontecimentos extraordinários. Há, no entanto, testemunhos que se não podem pôr em dúvida. Está neste caso do meu amigo, Albert de Rochas, que nos referiu um fato, aliás banal mas bastante curioso, acontecido ao nosso célebre cirurgião, Barão Larrey, que lhe o contou. Numa só noite sonhou com 4 números da loteria. No dia seguinte, como tivesse pressa de fazer as suas visitas, pediu à senhora Larrey para comprar os bilhetes com esses números. Qual não foi, porém, a sua contrariedade, quando regressou a casa, ao saber que os números haviam sido premiados e que o seu pedido fora esquecido. É inaceitável atribuir esta coincidência ao acaso. O jogador tinha 2.555.189 probabilidades contra si. Um número, vá, 2 ainda passa, mas 4. Sabemos hoje que o futuro pode ser previsto. Este fato é tão interessante como os precedentes. Eu conheci o Barão Larrey, homem de sociedade tão distinto como sábio leal. O seu testemunho é o de uma pessoa honesta. Notemos, a esse propósito, que os exemplos que eu aqui submeto à atenção imparcial dos meus leitores têm as mais diversas origens. Não se trata apenas de sonhos premonitórios, de profecias no estado sonambúlico, de quiromancia, de cartomancia ou de qualquer outra séries especiais. Todas as formas de atividade cerebral estão representadas, como todas as situações sociais e todos os países. Não se poderia, pois, objetar com alguma influência sugestiva de qualquer gênero que seja. Continuemos o nosso estudo. Um dos exemplos mais trágicos de sonhos premonitórios de mortes, que conheço, é o do Dr. de Sermin, sobre a morte de seu próprio filho. Vejamos a sua narrativa pessoal. O meu primeiro filho entrava no seu 4º ano de existência. Eu sentia por ele uma afeição particular, que não senti nunca por nenhum dos meus outros filhos. O seu olhar e o seu sorriso pareciam-me possuir uma expressão angélica e tinha a impressão de que a sua inteligência era excepcional para a sua idade. Era a minha alegria e a minha consolação. O simples pensamento de que eu ia ver e falar-lhe, quando entrasse em casa, enchia-me de alegria. Esquecia então todas as minhas fadigas e todos os meus cuidados. Uma noite, vi em sonho que conservava a criança entre os meus braços, diante do fogão aceso. De repente, não sei como, ela resvalou-me dos braços e caiu no meio das labaredas. Em vez de me apressar a retirá-lo do fogão, deixei-o ficar. O que me forçava a proceder desta maneira era o raciocínio que a mim próprio fazia: se o tiro do fogo, morrerá dentro de alguns dias, no meio de sofrimentos atrozes, em consequência das suas queimaduras; se o deixo ficar, morrerá depressa, num minuto, talvez. Em todo caso, não sofrerá por muito tempo. Estranho, estúpido raciocínio esse, mas no meu sonho essa ideia pareceu-me luminosa e o ato que praticava um dever.
Fechando as grades do fogão, eu ouvia, com angústia inexprimível, a criança agitar-se lá dentro, assando ao fogo. Oh! Deus meu, exclamava, fazei que morra depressa, eu não posso ouvi-lo sofrer assim. Despertei em sobressalto, um suor frio inundava-me a fronte, o coração batia descompassadamente. Ergui-me a meio da cama e murmurei, Deus louvado, não foi mais do que um sonho. Corri ao quarto do meu filho, que dormia tranquilamente. A respiração era regular, a epiderme fresca. Era em vão, entretanto, que eu procurava sossegar. De nada valia eu dizer comigo mesmo, imbecil, estúpido, trata-se apenas de um sonho, teu filho goza a esplêndida saúde. Volta a deitar-te, dorme, dizia-me a voz da razão. Voltei para a cama, sem contudo poder dominar a minha inquietação nem conseguir desembaraçar-me do mau pressentimento. A primeira coisa que fiz ao levantar-me de manhã foi examinar meu filho. Ele tagarelava, ria, parecia vender saúde. Vai a tua vida, a criança não tem nada, parecia dizer a voz escarninha do meu eu, o teu sonho é absurdo. Com que então arremessa-se uma criança ao fogo, qual bacorinho, e, para que morra mais depressa, fecham-se as grades da estufa. Como adivinhar que a minha mentalidade subconsciente, passiva, que se calava mas que me atormentava, estava dentro da verdade, sabia o que ia suceder? A criança acordara de manhã alegre, satisfeita como de ordinário. Almoçou com esplêndido apetite. Eu saí tranquilo. Regressei à casa por volta do meio-dia. Meu filho estava deitado no canapé, amorrinhado. O pulso batia apressado, a pele queimava, a respiração era agitada. Senti-me inquieto. Minha mulher, que adivinhou, fez-me várias perguntas às quais respondi, procurando serenar e fazendo esforços para ocultar a minha inquietação. Auscultei cuidadosamente o meu filho, verificando a existência de catarro generalizado nos 2 pulmões, e nas bases como que uma crepitação muito leve. Não pude impedir-me de exclamar, é grave. É muito grave. Julgo que meu filho está perdido. Nessa ocasião passava, a cavalo, um médico das nossas relações. Minha mulher precipitou-se para a janela e chamou-o. Doutor, exclamou ela assim que entrou, peço-lhe para examinar o meu filho que está doente. Meu marido diz que ele está perdido. O doutor W. estava então no galarim. Era apreciável conversador, suficientemente espirituoso. E no que respeita aos médicos novos, não se mostrava muito amável com eles, parecendo não os ter em grande estima. Examinou a criança, sorrindo. Desde quando está ele doente? Apenas há 1 hora, doutor, exclamou minha mulher. Ainda esta manhã estava perfeitamente bem. Este senhor julga então que está perdido? Respondeu ele, voltando-se para mim. Esses médicos novos. Vejamos, retomou ele, dirigindo-se-me, o senhor não pode ter uma razão séria para alarmar a tal ponto esta mãe. Há apenas 1 hora que a criança adoeceu, e já formulou o seu diagnóstico e o seu prognóstico. Isso não é razoável. Sossegue, minha senhora, ajuntou, dirigindo-se à minha mulher, deite seu filho na cama, dê-lhe bebidas quentes, cubra-o e faça o possível para que transpire. Voltarei logo. Eu compreendia perfeitamente o absurdo da minha conduta e como deveria parecer ridículo aos olhos desse médico célebre. Mas podia eu confessar que procedia assim sob a influência de um sonho? Ter-me-ia tomado por louco? Curvei a cabeça sem responder às justas censuras que me fazia, mas, no momento em que o doutor se retirava, exclamei, peço-lhe por favor, doutor, que se não esqueça de voltar logo. Seria o som da minha voz que o impressionava? O certo é que se deteve, fixou os olhos em mim durante alguns segundos e dirigiu-se lentamente para o doente, que examinou com mais atenção do que da primeira vez. Certamente dissera consigo, aqui está um pai, médico, que parece extremamente inquieto com o estado do filho, terá ele descoberto algum sintoma aterrador que me tenha a mim escapado? Depois do exame feito, declarou, ouve-se perfeitamente, aqui e ali, nos 2 pulmões, um certo estertor que lhe pareceu, de certo, que uma grave broncopneumonia estava em vias de declarar-se. Não nos podemos pronunciar, por enquanto, por uma tal eventualidade. Tudo quanto é lícito dizer agora é que existe um ligeiro catarro pulmonar que pode facilmente dissipar-se dentro de alguns dias.
Admitindo mesmo um começo de broncopneumonia, que razões tem o senhor para declarar a criança perdida? Nem todas as broncopneumonias são mortais. Vá, seja razoável, eu voltarei logo. Apesar de todos os cuidados do Dr. W., o estado de meu filho agravou-se de hora para hora. Ao quarto dia sufocava atrozmente. Vendo-o sofrer tão cruelmente e prevendo o seu fim, eu experimentava as mesmas angústias do sonho. E murmurava ainda: meu Deus, fazei que morra depressa, esta agonia, se prolonga, dá comigo em louco. Desde que o sonho me anunciara a morte de meu filho Jorge, nada conseguiu tirar-me a convicção de que o nosso espírito adquire, durante o sono, a faculdade de prever certos acontecimentos futuros. De onde vem, porém, a forma sob a qual se produziu a predição da morte de meu filho? Por que esse fogão, aonde arremessei o meu filho? Por que essa cena tão estranha? De onde veio esse pensamento de fechar as grades do fogão para que ele morresse mais depressa? Tal ato não se concilia de forma nenhuma com o terror que eu sentia, praticando-o. Muitas vezes tenho pensado nisso tudo e a explicação mais racional a que cheguei é a seguinte: havia me deitado demasiadamente tarde nessa noite. Li algum tempo, estirado numa poltrona, diante do fogão, cuja chama eu avivava de vez em quando. Os meus neurônios tinham evidentemente conservado a impressão dos tições em brasa e de um fogão com grade que se podia abrir e fechar facilmente. É a esta excitação cerebral que, parece-me, deve ser atribuída a ilusão de um fogão em chama no qual se contorcia o meu filho e que eu procurava fechar para abreviar a sua agonia. O sonho premonitório põe claramente em evidência a dualidade da nossa mentalidade. Não se quer dar crédito a um sonho, sobretudo, quando nos prediz alguma coisa de desagradável. Num caso destes, a razão revolta-se, sem contudo chegar a dominar o sentimento profundo e angustioso, proveniente da subconsciência. O doutor de ser minha junta que muitas vezes meditou sobre essa luta entre o seu eu e a subconsciência. Está certo de que o sonho devia cumprir-se fatalmente, enquanto a razão se revoltava contra essa ideia, agarrando-se a uma esperança vacilante com o destroço flutuante a que um náufrago se agarra no mar. As nossas intuições secretas têm muitas vezes a sua razão de ser e é erro desdenhá-las sem descobrir-lhes a causa. Um pressentimento poderá ser, às vezes, um sonho premonitório esquecido. Seja qual for a explicação que se pretenda dar, o caso observado evidencia-se irrefutável. Esse pai foi impressionado pelo estado fisiológico, então desconhecido, de seu filho e acreditou de antemão na sua morte inevitável. Há aqui uma prova bem característica da faculdade de premonição da alma humana e da existência de um mundo psíquico real, sugerindo a conclusão de que o organismo vital aparente não é tudo. Existe em nós alguma coisa de indefinível que nós próprios não conhecemos. Um fato abominavelmente dramático de clarividência, no sonho, exatamente com 6 dias de antecedência, referente à morte de seu filho esmagado por um automóvel, no próprio dia em que se bacharelava, depois de brilhantes estudos e gozando de excelente saúde, foi-me contado, em extensa carta, por um dos meus antigos leitores, com a descrição do sonho, dando-lhe todos os pormenores do acidente. A remoção do cadáver, o aspecto dos ferimentos, o desespero da família, exatamente como uma fotografia ou, para dizer melhor, como uma cinematografia. Carta 2218, a pedido da infortunada família, limito-me aqui a indicar o fato da premonição, sem consignar nomes nem circunstâncias demasiadamente dolorosas. Devo dizer, no entanto, que esse drama real é suficiente para eliminar todas as explicações de pretensas coincidências fortuitas e bastaria para provar que o futuro é entrevisto, algumas vezes, com a mais categórica das precisões. Julgo que os meus leitores estarão todos de acordo comigo, afirmando que a negação desses acontecimentos apenas pode provar a ignorância dos que os negam ou a sua despropositada teimosia. Um pressentimento premonitório igualmente digno de nota, de um acontecimento a dar-se, foi-me assinalado por um observador atento a esses fenômenos a esclarecer. Escreve ele, carta 985, isto é uma espécie de sonho desperto premonitório, e julgo-me no dever de o assinalar porque pode ser um documento mais a juntar aqueles que o senhor reúne para suas tão importantes investigações.
Por isso mesmo avaliará do seu valor. Recentemente, numa reunião, a conversa derivou para os problemas psíquicos de que o senhor tem feito tão documentado estudo, quando uma senhora das nossas relações nos comunicou o seguinte caso: encontrava-me encostada a uma varanda, quando subitamente me vi na rua, de luto pesado, seguindo um coche fúnebre. A impressão que recebi foi tão intensa que nesse dia mesmo fui encomendar um vestido à minha modista, não cessando de pensar comigo mesma: vai suceder uma grande desgraça. 4 dias depois, meu filho, uma criancinha de 4 anos, caiu do alto da escada, morrendo logo. Eis o que eu ouvi, pelos meus próprios ouvidos, da boca de uma senhora vestida de luto e que estava ainda sob a impressão do que lhe sucedera. Não pode existir, nesse fato, nem erro, nem farsa, nem impostura. P. Tenente do 14º Regimento de Caçadores de Grenoble. Este elemento toma, às vezes, a aparência de uma comunicação do espírito por um médium, como se esse espírito visse exatamente o futuro, no que respeita, sobretudo, à morte do indivíduo de que se trata. O meu colega e saudoso amigo William Stead, diretor da Review of Reviews, que pereceu no naufrágio do Titanic, recebeu um dia, de seu espírito Julia, uma predição singularmente estupenda. Há de haver alguns anos, eu tinha como empregada uma senhora possuidora de talento verdadeiramente notável, mas com um caráter desigual e uma saúde que deixava muito a desejar. Tornou-se de tal forma insuportável que, em janeiro, pensei seriamente em separar-me dela, quando Júlia escreveu por minha mão: seja paciente com E.M. ela virá encontrar-se conosco antes do fim do ano. Fiquei estupefato, pois nada me autorizava a supor que ela ia morrer. Recebi o aviso sem dar parte da mensagem e continuei a utilizar os serviços dessa senhora. Foi, se não me falha a memória, entre 15 e 16 de janeiro, que recebi esse aviso. Em fevereiro, março, abril, maio e junho foi-me novamente repetido: não se esqueça de que E.M. terá cessado de viver antes do fim do ano. Em julho ela engoliu, por descuido, um pequeno prego que se alojou no intestino. Caiu então gravemente doente. Os 2 médicos que a tratavam não tinham esperança de salvá-la. No intervalo, Júlia escreveu pela minha mão: é isso sem dúvida? Perguntei-lhe o que previa quando predisse que ela morreria. Com grande surpresa minha, a resposta foi esta: não. Ela curar-se-á disto, mas, apesar de tudo, sucumbirá antes do fim do ano. E.M. curou-se de repente, com grande estupefação dos médicos, e pôde, dentro em pouco, retomar as suas ocupações habituais. Em agosto, setembro, outubro e novembro o aviso do seu próximo fim foi-me comunicado de novo com a ajuda da minha mão. Em dezembro ela foi atacada pela influenza. É agora? Perguntei eu a Júlia. Não. Ela não virá para aqui por um meio natural, mas de qualquer maneira virá antes de findar o ano. Sentia-me alarmado, e compreendendo que não podia impedir o acontecimento. O ano passou e ela encontrava-se ainda viva. Júlia replicou: eu posso ter me enganado em alguns dias, mas o que afirmei é verdade. Em 10 de janeiro Júlia escreveu: amanhã verá E.M. faça-lhe as suas despedidas. Tome as disposições que julgar necessárias. Não voltará a vê-la mais na terra. Fui procurá-la. Encontrei-a com febre e tosse de mau caráter. Ia ser conduzida para o hospital. 2 dias depois recebi um telegrama informando que, num acesso de delírio, ela se havia precipitado de uma janela do 4º andar e que a tinham levantado da rua, morta. A data não havia ultrapassado, senão de alguns dias, os 12 meses a que se referira o primeiro aviso. Posso provar a autenticidade desta exposição pelo próprio manuscrito das mensagens originais e pelo atestado assinado pelos meus 2 secretários. Podia-se supor, na verdade, que o espírito tivesse conhecido com antecedência a época da morte e mesmo sabido que essa morte era acidental. Deve por isso a predição ser atribuída a um espírito? Não está provado. Conheci suficientemente Stead para ter tido ocasião de notar as suas raras faculdades psíquicas, ainda que ele não as tenha aplicado na sua própria segurança. Esta premonição é, sem a menor dúvida, das mais notáveis. Quem é essa Júlia, tão conhecida dos psiquistas conhecedores dos escritos de Stead? Espírito?
Subconsciência? Faculdades mentais especiais? Ignoramo-lo. Mas não é a matéria cerebral que vê assim futuro. No seu livro tão judiciosamente ineditado e tão ricamente documentado, Lucidez e Intuição, o Dr. Eugênio Osti nota, por sua vez, o fato seguinte de autopercepção intuitiva: a senhora D., criatura lúcida, de escrita automática, admirou-se, em determinada época da sua vida, de ver, por momentos, a sua mãe traçar espontaneamente a palavra R, nome que ela nunca tinha ouvido, parecendo-lhe não ter isso qualquer significação. Durante alguns meses, no meio de suas ocupações, desde que a sua mão pousava sobre uma mesa ou que se preparava para escrever uma carta, a mesma palavra aparecia. Acabou por considerar esse movimento involuntário como um tique, deixando de preocupar-se com esse fato. Uma tarde, seu marido anunciou-lhe que acabava de fechar imprevistamente um contrato com um engenheiro em R, pequena povoação da província de Oran. Mais tarde, foi junho que a sua mão começou a escrever. A senhora D. esforçou-se então por conseguir, por meio da escrita automática, a explicação dessa palavra. A única resposta aos seus esforços foi sempre junho. O mês de junho chegou e a senhora D. teve o desgosto de ver morrer seu marido. Um pouco mais tarde, a sua mão obstinadamente traçou esta outra data, março. Pode depreender-se qual seria o terror dessa desventurada vidente que a si mesmo perguntava que outro terrível golpe do destino iria atingi-la. Julgando que a sua mão, na escrita automática, estava escravizada a um espírito desencarnado, dirigiu à entidade oculta as mais instantes súplicas, implorando-lhe que lhe fosse poupada a angústia da misteriosa ameaça. E a sua mão, em resposta às torturas do seu coração, traçava sempre esta única palavra, março. A época fatídica e temida chegou. No mesmo mês a senhora D. perdeu sua filha e sua mãe. Essa misteriosa história assemelha-se muito à precedente. Há ainda outras análogas que não reproduzo aqui por me faltar o espaço. Explicam-se umas pelas outras. Subconsciência? Força psíquica? Espírito exterior? Destino? Com que palavra a poderemos denominar? O singular aviso que em seguida exponho foi-me assinalado por um jovem estudante de Morbihan, carta 4042, caro mestre, é meu dever comunicar-lhe um fato de premonição acontecido na minha família. Em 1896, meu avô, o comandante do Filhol, oficial da Legião de Honra que V. Excelência conheceu em casa do Sr. Allan Kardec, em 1862, vivia com minha mãe, próximo da Vannes. Certa ocasião descia sozinho a escadaria do castelo para se encontrar com a filha que fora ver as cavalariças. De repente, uma voz murmurou-lhe ao ouvido: uma morte na família. Meu avô, surpreendido e comovido, pensou consigo mesmo: devo ser eu, que sou o mais velho. Não respondeu a voz Adolfo Planes. Meu avô chegou às cavalariças com tão grande palidez que minha mãe indagou se estava indisposto. Ele respondeu negativamente e deu-lhe parte do aviso que acabava de receber. Ambos ficaram muito contristados, escrevendo imediatamente Adolfo Planes, meu jovem tio, então professor de inglês em Nice. A resposta foi satisfatória, o que tranquilizou um tanto minha mãe e meu avô. 2 meses depois meu tio submetia-se ao concurso de admissão a uma escola de Paris. As provas tinham sido duras e fatigantes. No momento em que o examinador lhe participava que seria aprovado e lhe dirigia as suas felicitações, o meu infeliz tio cambaleou, caindo sem sentidos. 8 dias depois expirava nos braços de meu avô, vítima de meningite. Contava apenas 26 anos. A voz não se tinha enganado. A recordação da morte prematura de seu irmão é ainda tão cruel para minha mãe que ela não me teria nunca autorizado a escrever-lhe se não fora para o auxiliar nas suas investigações. Sem Raulquer, 3 de agosto de 1918. Adrien do Filhol. As audições premonitórias são mais raras do que as visões premonitórias, mas seu número é ainda suficientemente grande para que as ponhamos de parte. Atribuí-las ao acaso não é coisa que de modo algum nos satisfaça.
No mês de agosto, diversos leitores escreveram-me de Nova York afirmando-me que o acidente tinha acontecido a um tal William Cooper, fabricante célebre, esmagado por um tramway, tinha sido visto por sua mãe, a senhora Ella Cooper. Nessa mesma noite ela sonhou 2 vezes que via o filho arremessado por terra e esmagado, e esse sonho repetido de tal forma a enervou que resolveu tomar em Filadélfia o comboio para Nova York. Precisamente a hora em que chegou, da parte da manhã, depois de entrar num tramway para se dirigir à 33ª Rua, em Broadway, viu, quando atravessava a 7ª Avenida, um ajuntamento ao redor de um indivíduo